Ciro Gomes amanheceu essa quinta-feira tomando porrada de tudo quanto é lado. Culpa dele? Olha, não diretamente. Culpa do seu partido, o PDT. E ele, em rede social, afirmou que suspende por hora sua candidatura a presidente da República no ano que vem. Quer entender esse movimento? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quinta-feira, dia 4 de novembro de 2021, e eu começo solicitando com toda educação e cordialidade para que você inscreva-se aqui no canal, chega aqui comigo, vem, se inscreve, vem junto comigo, é massa, garanto pra você que é massa, e você ganha, sim, você ganha vídeo novo todo dia, mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha, todo dia. Eu estou aqui no youtube.com/Pablo Cossa com youtube.com/, exatamente, errar o nome do próprio canal é feio demais. Isso aí, inscreveu, sininho na fita, notificações, porque você ganha vídeo, eu ganho sua companhia, você ganha vídeo, eu ganho sua companhia, olha aí, olha aí, olha aí, sensacional, coisa fina de meu Deus. Bora lá, rapaziada, que o assunto hoje é complexo e eu tô vendo uma simplificação do debate nas redes sociais, bem típico do mundo de hoje e bem típico da militância, de todos os lados, de todos os lados. Vamos observar a complexidade do que aconteceu em relação a essa votação dos precatórios. Vamos compreender primeiro o precatório. Precatório é aquela dívida que não cabe mais recurso por parte do Estado. Ele tem que pagar. Última decisão tomada é uma dívida que não tem mais contestação. O Estado, de forma muito usual, além do razoável, fica protelando suas dívidas até atingir o precatório, até atingir esse momento que não cabe mais recurso e tem que pagar. Essa curva vinha numa ascendente nos últimos anos e, de fato, atingiu um patamar para 2022, até hoje, que a gente nunca tinha visto. E eu acho que, de fato, a execução de um orçamento, ela não pode ficar completamente à mercê do pagamento de precatórios. Mas, por outro lado, eu também compreendo que o Estado também não pode ficar protelando suas dívidas ad eterno. Esse meio termo tem que ser encontrado. E aí, a gente vive uma circunstância tal que, para o governo Jair Bolsonaro tentar uma sobrevida política, tentar exalar aquele cheiro, aquele aroma, emanar expectativa de poder, ele precisa de folga orçamentária para dar algum tipo de resposta no social e também para, não podemos esquecer, alimentar a sanha infinita do Centrão por emendas, por verba, por cargos. Então Jair Bolsonaro precisa de dinheiro para essas duas coisas. Dar algum tipo de resposta para o povo mais pobre do nosso país, que precisa das respostas. A base da nossa pirâmide social está pauperizada, está famélica, está em insegurança alimentar. Nós não podemos ignorar isso. E o Centrão está querendo a reeleição no que vem. Todos os deputados e senadores do Centrão querem a reeleição no que vem. E o jeito dessa rapaziada fazer política é tomar lá da cá com os prefeitos, com suas bases. Velho, eu não estou aqui fazendo julgamento certo e errado, eu estou falando como as coisas são. E se ele não leva emenda para o município, o prefeito não apoia. Se o prefeito não apoia, ele não tem voto para deputado ou para senador no ano que vem. Por isso que fala assim, ó, eu sou municipalista. É isso, o cara dá emenda para os municípios. Compreender esse cenário de fundo. Jair Bolsonaro, por conta dos precatórios, falou, não, a gente vai ter que estabelecer um teto aqui, uma pedalada, sim, uma pedalada fiscal, em que Guedes assume tal qual... Sabe aqueles adesivos que a gente via na rua, nem sei se vê mais, tipo, quer emagrecer, pergunte-me como? O Guedes colou no próprio peito, assim, devo, não nego, pago quando puder. Desculpe. Esse cenário complexo, de difícil definição, porque de fato o povo precisa, de fato quem tem a dívida com o Estado precisa receber, e de fato o Estado tem que ter capacidade de executar seu orçamento. Veja você que é uma zona em que todo mundo tem meio que razão para a defesa da PEC dos precatórios. Só que aí tem um ser que se sobrepõe a tudo isso, inclusive ao próprio Bolsonaro, chamado Arthur Lira.
O Arthur Lira tem desejos que nem sempre são esses que eu coloquei. O desejo do Arthur Lira é mais complexo. Ele quer amarrar de tal forma o executivo perante o parlamento, já tentando prever um cenário de 23. Nem é de 22, é de 23. Nesse contexto, ele começou a articular com os partidos para conseguir a aprovação da PEC. PEC, você sabe, são necessários 308 votos para aprovação. Uma PEC são 3/5 dos votos. Em 2 votações nas 2 casas. Ontem tivemos a primeira votação da PEC dos precatórios, com todos esses interesses envolvidos, e aí você vai ver como é que os partidos votaram. A gente também não pode abdicar dessa leitura. Cidadania, Novo, o Novo ofertou 100% de resistência ao projeto de Jair Bolsonaro. E de Lira também. Cidadania, o percentual altíssimo, não foi 100%, mas foi, tipo, 70 e tantos por cento e tal. O site Poder 360 colocou, disponibilizou tudo isso ali, depois você acessa e vê. A lista, como votou cada bancada, cada partido, cada parlamentar, você acessa isso. O PT, o PSOL, o PCdoB, essa ala mais à esquerda, todas votaram contra o projeto de Bolsonaro. A coisa pega no PDT e no PSB, em particular no PDT, porque tem candidato a presidente da República, Ciro Gomes, que vem no movimento de muita acidez perante Lula e perante Bolsonaro. O tal do bolsopetismo, ou lulopetismo, que vem sendo falado muito pela militância do Ciro Gomes em sua rede social, uma militância muito aguerrida. E muito presente aqui no canal também. Agradeço a militância cirista que me acompanha por aqui, sabendo que eu não faço militância aqui no canal, faço jornalismo. O que acontece? Você acha que os interesses de PT de novo, de PSOL e Cidadania, são coincidentes nesse ponto? Não. O voto foi coincidente, mas por razões distintas. E é preciso saber disso, senão a gente não entende a política como ela é. A gente não entende o movimento das placas tectônicas. A gente fica militante. E, com todo respeito à militância, aqui eu peço um distanciamento do objeto, a gente fazer uma análise mais profunda. PT, PSOL, PCdoB votaram contra o projeto, e é preciso ser claro nisso, exclusivamente por uma questão política eleitoral. É para desgastar Bolsonaro. É para que ele não tenha condições de executar programas que possam vir a recuperar sua popularidade perante a base da pirâmide social brasileira. O que move o Novo e Cidadania não é exatamente isso. É a resposta à base de Faria Lima. O mercado. Mas votaram juntos. PDT e PSB racharam. PDT fez um acordo com Lira, em que uma parcela X ia ser passada aos professores e não sei o que, com um detalhe muito interessante. Articulado pelo PDT do Ceará. Sim, o Ceará de Ciro Gomes. O Ceará que cedia onde está a cidade de Sobral, o berço político de Ciro Gomes. Foi uma porrada para Ciro Gomes, que tem, é preciso reconhecer, um claro projeto de Estado. Ele tem projeto de Estado. Concorde ou não, isso não vê o caso. Ele tem projeto de Estado. Bolsonaro não tem. Bolsonaro tem, Ciro Gomes tem. Nesse contexto, o projeto de Estado de Ciro Gomes não visa a permanência do teto fiscal. Ou seja, a motivação que Ciro Gomes, e se ele pudesse influenciar no partido, mostrou que não tem esse poder de influenciar o partido. A motivação de Ciro Gomes, ela se vincula mais ao PT, ao PSOL e ao PCdoB. Uma perspectiva, uma visão de Estado. Não a do Novo, não a do Cidadania, antigo PPS. A resposta de Ciro não é o mercado. A negativa seria o desgaste político de Jair Bolsonaro, visando 22. Ciro Gomes anunciou depois de muita porrada na rede social, muita porrada, que na prática, gente, o PDT meio que implodiu a candidatura de Ciro Gomes. O que aconteceu é isso. Dá para corrigir? Dá. É difícil. Dá para corrigir numa segunda votação, dá para corrigir lá no Senado,
mas você percebe fissuras no partido que Ciro Gomes não gostaria de ter que explicar. Não nesse momento, pelo menos. O que acontece? Tô com um alarme aqui e me atrapalhou aqui tudo no celular. O que acontece? Ciro Gomes falou que está suspensa a sua candidatura para o ano que vem. Eu não entendo muito bem o que é suspensão na candidatura, nunca vi. Ou o cara fala que é candidato ou não é. Suspensão, vou dar um pause. Ah, o calendário está continuando andando. Tá andando o calendário. Ou o calendário vai dar pausa porque Ciro Gomes suspendeu a candidatura dele. Não, o calendário continua circulando. Como recompor isso? Boa pergunta. Agentes políticos de Brasília dizem que Ciro Gomes está tentando uma saída honrosa. Uma forma de abdicar da sua quarta candidatura à presidência da República, sem queimar o filme com a militância dele, que menor que a de Bolsonaro e a de Lula, mas muito aguerrida e combativa, sem queimar o filme com essa rapaziada da militância cirista, e sem se expor a uma disputa que até o momento, hoje, 4 de novembro de 21, vem se colocando de extrema complexidade para Ciro Gomes. Achar um caminho entre dois candidatos fortes, como são Lula e Bolsonaro, está sendo um desafio tremendo para Ciro. Ciro sabe que é esse candidato a presidente. Já foi em 98, já foi em 2002, já foi em 2018. Ele sabe que o espaço para ele é estreito. Ele sabe que hoje o que percebe-se é que Bolsonaro bateu num piso e Lula bateu num teto. Mas que os dois, a força gravitacional dessas duas figuras é tão grande que a terceira via, que ele, Ciro Gomes, precisa conhecer a pessoa mais fácil de encarnar, ele ou o Sérgio Moro seriam as pessoas mais fáceis de encarnar essa terceira via, estão com um caminho bastante congestionado. Então, algumas figuras políticas de Brasília dizem que seria uma estratégia de Ciro para ter a sua saída honrosa, ter o que dizer para a sua militância, para falar, não serei candidato porque com esse partido não dá. Mas vamos supor que a suspensão ele suspenda a suspensão. Não voltei a ser candidato. É difícil construir esse apoio, porque aparentemente o PDT do Ceará não vai recuar do acordo que fez com Lira. Pode até o partido fechar a questão, o PDT, para dar uma resposta a Ciro Gomes. Deputados podem trair o partido, aí vai ter um processo para expulsão, tal qual aconteceu com a Tabata Amaral. Que, veja você, Tabata Amaral votou contra o projeto de Bolsonaro. Votou alinhada a Ciro agora. Tabata que agora está no PSB. PSB é outro partido também que deu votação, deu bons votos ao projeto de Bolsonaro. O PSB, ele tem um lado meio centrão, que ele tenta se reconstruir como um partido de esquerda, existe a chamada retomada e tal, não sei o quê, dos ideários de esquerda do PSB, de bola, mas ele tem uma construção centrão que, por exemplo, aqui no meu estado, quem não sabe, eu falo de Goiânia, Goiás. O PSB aqui em Goiás, historicamente, é o partido mais à direita do que à esquerda. Agora que se tenta, nesse movimento nacional, se refundar, se recolocar como partido de esquerda. Veja você que a situação de Ciro não é fácil, mesmo para suspender sua suspensão. Mesmo para retornar. Por quê? Além de tudo isso, como é que você volta com... Ah não, galera, agora deu certo. E essa galera do PDT que está apanhando, feito Judas no sábado de aleluia, nas redes sociais agora, da militância cirista. Carlos Lupe tem um baita pepino em mãos. Ciro Gomes talvez esteja articulando algo que a gente não consegue enxergar nesse momento. Mas que, para o seu nome, para seu projeto, o que o PDT fez nessa madrugada, de quarta para quinta, foi de um desgaste tão sem tamanho que talvez seja inadministrável, isso, para Ciro Gomes tocar esse projeto adiante. Aguardemos o desenrolar dos fatos. E você, o que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Ciro Gomes consegue suspender sua suspensão? Seria a saída honrosa de Ciro do processo eleitoral de 2022? Para onde seguiria politicamente Ciro Gomes, na hipótese de afastamento da disputa? Todas essas perguntas eu deixo para você. Por favor, responda aqui nos comentários. Quero saber o que você pensa, quero saber a sua opinião. Também quero, é claro, seu like. Chegou até aqui, joinha. Joinha, pô, like. Importantíssimo, beleza? Rapaziada, uma excelente quinta-feira para vocês e termino com um clássico. É nóis!